aqui é a Luciana da Circula. Eu tenho muito orgulho de apresentar o primeiro livro do selo infantil Circolinha, que é esse selo aqui, que é o braço editorial infantil da nossa editora Circula. Esse livro já vem sendo trabalhado desde o ano passado, em conjunto com o autor, né, que é o Frederico Correia Cortese. É o primeiro livro dele também. Então nós dois estamos debutando, né, eu como editora dos livros infantis e ele como autor e ilustrador, nesse livro Neve. Esse livro é uma história de contos de fadas, mas é uma história de contos de fadas diferente. Esse é o primeiro livro da coleção Príncipes, como o nome já diz, né, Príncipes com X. A gente já sabe que ele tem uma temática inclusiva e ele tem uma temática LGBT. Então esse é o primeiro livro de uma coleção de 6 livros. Cada livro vai ter uma das cores da bandeira LGBT. Então esse livro é inspirado no livro da Branca de Neve. Oi, eu sou o Frederico Cortese e eu tô muito feliz com o lançamento de Neve, que é o meu primeiro livro. A ideia deste livro, ela surgiu lá em 2016, quando eu ainda fazia faculdade de dança. Mas o desejo de contar contos de fadas é muito mais antigo. Ele é da época que eu mesmo lia contos de fadas, mas nunca me sentia parte daquelas histórias. Eu sempre achava que, se fosse eu naquelas histórias, ela seria um pouquinho diferente. Então, quando eu escrevi as minhas próprias histórias, os meus próprios contos de fadas, eu tentei colocar toda essa diferença dentro deles. No início era para ser só uma brincadeira para mim mesmo. Eu nem pensava em publicar e nada disso. Mas um dia eu levei para os meus amigos da Circula, o Mauro e a Luciana, e eles ficaram muito animados com a ideia e pensaram logo em fazer uma coleção com muitos livros, com capa dura e tudo mais. Eles me incentivaram a fazer as ilustrações coloridas dessa história e um projeto meu que era tímido, que era pequeno, acabou se revelando essa coisa incrível. E hoje eu fico honrado de estar lançando o selo infantil da editora Circula. Eu tenho que agradecer também a muitos amigos meus que sempre me incentivaram, que sempre estavam lá para me apoiar e para mostrar para mim mesmo o potencial dessas minhas histórias que às vezes eu também não conseguia mais ver e eles estavam lá para me mostrar. Eu quero agradecer especialmente a minha irmã Carolina, que foi ela que no momento certo me disse que estava na hora. Tinha acabado de acontecer aquele episódio polêmico na Bienal do Rio de Janeiro, em que um prefeito autoritário mandou recolher vários livros porque eles tinham histórias LGBT. Então a minha irmã lá em Ribeirão Preto, ela me mandou uma mensagem no telefone falando uma coisa mais ou menos assim, que tá na hora de sair da gaveta. O mundo tá precisando de contos de fada LGBT. E foi isso que eu fiz, porque é nisso que eu acredito. Eu acredito que histórias LGBTs precisam ser contadas em diversas plataformas, inclusive em livros. E inclusive em livros infantis. Porque o afeto que essas histórias mostram, ele não tem uma faixa etária. As histórias LGBT e os contos de fada LGBT, eles são uma forma de a nossa comunidade se sentir representada também nesse tipo de história, também em contos de fada. Esses contos, eles também são uma forma de fazer as crianças cultivarem o maior valor que ser uma pessoa LGBT pode nos ensinar, que é o respeito às diferenças. Porque todos nós que somos LGBT sabemos como esse respeito é necessário. Contos de fada LGBT também são uma forma de resistência, porque eles mostram a nossa existência para o mundo, eles mostram a nossa cultura e eles também são uma forma de exigir da sociedade muito mais do que apenas tolerância, mais respeito. E exigir respeito
é uma coisa que deve ser feita em todas as idades. Então é isso, eu espero que vocês gostem do livro. Corram lá no site da Livraria Circula para comprar o seu. E tenham todos uma boa leitura. Olá pessoal, eu venho falar do livro Neve, uma edição da Circulinha, que é a edição infantil da editora Circula. E para mim é difícil falar da obra sem falar do autor um pouquinho. O Frederico, desde criança, ele sempre buscou um significado para tudo. Sempre buscava na origem, mesmo em brincadeira, se inventássemos alguma brincadeira, tinha que ter um sentido para aquilo, tinha que ter um porquê, um para quê, e ele sempre querendo melhorar essa brincadeira, essas coisas que nós vivíamos. Então ele sempre foi muito curioso, muito interessado pelas ciências, e nesse livro não foi diferente. O livro Neve, ele traz muito significado, fala de vida, traz um personagem que descobriu-se dentro de toda a sua bagagem, descobriu o significado de toda aquela bagagem. E aí tem uma pitadinha especial que são os medos. Conseguiu transformar aquilo que era medo, que antes o escondia, o prendia, em aliados seus nessa nova descoberta. E o resto você vai ver no livro. Mas é uma edição que vale a pena, um livro que não é só um livro infantil, é um livro também para adultos. E assim, recheado de belíssimas ilustrações, você vai gostar, tenho certeza. Você precisa ler esse livro. Ele vai responder a seguinte pergunta: quem é mais valente? Um rei poderoso que abandonou tudo e ficou com a coroa enterrando seu sonho? Ou um menino tímido que se armou de coragem e foi buscar o seu dançando? Neve é o nome do livro. Leia, você vai gostar. Oi, tudo bom? Eu tô aqui para falar um pouquinho do livro Neve, do Frederico Cortese, que vai ser lançado em breve. Eu queria dizer que o livro, na minha opinião, apesar de ele ser um livro infantil, direcionado para o público infantil, que com certeza todas as crianças vão gostar muito de ler essa história, eu tenho certeza que ele também vai aquecer muito os corações de todos os adultos que lerem. Além disso, eu acredito que vai entrar alegria pelos olhos, porque as ilustrações, além de serem muito bonitas, elas têm um sentido especial. O colorido do livro tem todo um sentido especial que remete à história. Então, se você ficou curioso a respeito dessa história, procure saber onde adquirir o seu. Livro Neve, do Frederico Cortese. Eu amei, e eu tenho certeza que você vai amar também. Olá! Antes de mais nada, eu queria dizer que é uma honra participar desse momento. Assim como foi uma honra acompanhar parte da criação desse livro, ver de perto esse artista incrível que é o Fred, fazendo essa construção. Vendo ele escolher com tanto carinho cada asterisco pintado, cada vírgula colocada, e com a responsabilidade de alguém formado em licenciatura, um professor em arte. Alguém que se preocupa, que vai para a sala de aula e se emociona, que ama o que faz e que discursa tão bem sobre. Alguém que pensa com todo carinho a relação com essa outra pessoa que vai estar ouvindo o que ele tem a dizer. É uma honra estar perto do Fred, estar perto desse artista, desse bailarino, desse professor, escritor, ilustrador. É lindo ver esse trabalho. E assim como foi uma honra, eu fico emocionado de lembrar do dia que ele resolveu pisar na Circula e pedir mais informações para publicar um livro, com a certeza de quem sabia o que queria fazer. Mesmo sem saber direito se ia dar certo ou não,
dessas respostas que ele ia ter, ele tinha certeza do que ele quer. Assim como hoje eu tenho certeza de que esse livro é um sucesso. Que esse livro é precioso. E ainda mais a certeza de um escritor num país onde a média de leitura por pessoa é menos de 3 livros por ano, segundo o Instituto ProLivro. Então a certeza disso, de escrever um livro infantil no país onde professores e artistas não são reconhecidos. Hoje, comprar esse livro além de um ato político, é um ato de carinho. Ler, ouvir, ver o que o Fred tem a dizer, a nos mostrar, o caminho que o Fred quer nos levar, é um carinho. É ter amor próprio. Fazer um bem e fazer um bem pro mundo. O Fred muda o mundo. E hoje isso está representado nesse livro tão incrível e que eu tô extremamente ansioso para ler. Fred, muito sucesso nesse livro, nos próximos, na tua vida, em toda a tua carreira. Sucesso sempre. Oi, eu sou Isaquias Rosa, eu sou amiga do Fred. Eu estou muito orgulhosa por mais essa etapa que está se iniciando, recém-iniciando, é o começo de muitas coisas maravilhosas que estão por vir. E eu estou muito ansiosa para receber o livro Neve. Eu consigo lembrar assim direitinho de quando eu e o Fred estávamos na faculdade de dança e a gente conversava sobre várias coisas. O Fred falava de personagens, falava de histórias. Era assim, é o universo dele. E quando ele me disse que ele ia lançar o livro, eu fiquei assim, realizada. Eu tô louca pra ter o livro aqui comigo, pra folhear ele, pra observar cada desenho, cada palavra. E eu tô com muita vontade de já levar ele para os meus alunos. Estou ansiosa por isso. Eu acredito que muitos alunos vão finalmente poder se reconhecer nas páginas de um livro, né? De uma história, de um conto. E eu estou muito feliz por isso. Eu estou muito feliz pela comunidade LGBTQI+. Mais uma pessoa qualificada, com um lugar de fala, experiência, para estar publicando um livro tão importante quanto esse. Então, muito sucesso, amigo, e é só o começo. Sabe aquelas pessoas que são pura poesia? Pois é, o Fred é uma delas. Eu conheci ele quando a gente entrou na graduação em dança e logo de cara eu percebi que ele era uma pessoa incrível. E realmente, ele é um artista multitalentoso e ele tem uma forma de ver o mundo que é linda, que é única e que é dele. A gente participou junto de alguns processos de criação em dança e um projeto que a gente fez junto, que foi um estágio escolar, onde a gente falou sobre aceitação corporal, ideia do Fred. Foi um dos momentos mais lindos que eu passei na graduação e tive a sorte de ter ele junto para compartilhar comigo. E assim como aquela experiência foi transformadora para os alunos e para nós também, eu tenho certeza que esse livro vai inspirar e transformar muita gente, porque é um jeito lindo de contar essa história tão conhecida e de um jeito do Fred, com esse olhar carinhoso. Oi, gente! Meu nome é Júlia e eu vim aqui contar um pouquinho porque que eu resolvi comprar o livro Neve, do Frederico Cortese. Bom, eu já conhecia o Fred, já conhecia a maneira que ele escreve. Eu acho que ele é muito poético no jeito que ele escolhe as palavras e bota muita poesia nas histórias dele. Lendo a sinopse desse livro, eu fiquei muito interessada e muito curiosa por esse universo, por esse enredo, muito curiosa para conhecer os personagens. E eu acho que é super importante também que a gente reconheça e apoie os escritores locais. Eu, como moradora de Porto Alegre, né, tenho buscado fazer isso mais, e eu acho importante também que a gente apoie escritores novos e escritores com
enredos e histórias e temáticas super importantes como essa. Além disso, eu sou professora de dança para criança. Eu acho que esse livro pode ser um recurso interessante para eu levar para minha sala de aula. E agora eu tô aqui aguardando meu livro, ansiosamente, aguardando ele chegar, que ele ainda não chegou. E é isso. Oi, meu nome é Luiz Turtonato, eu sou frequentador da livraria Circula e hoje eu vim aqui para poder falar sobre o livro Neve, do Frederico Cortese. É um livro de literatura infantil e a importância dele não está só no tema em si que ele aborda, né, que seria o sentimento de medo, mas em como o livro trabalha esse sentimento. O livro é uma repaginação, né, dos contos de fadas clássicos e essa repaginação é feita através da abordagem de questões como gênero e sexualidade. Essas questões não são tratadas de modo explícito no texto, mas elas são melhores evidenciadas nas ilustrações, né? Como, por exemplo, tem uma ilustração aqui que para mim fala muito sobre isso, né? Que é uma alusão aos 7 anões, né? Os personagens, e em cima existe uma placa escrito Lar Drag Lar. No texto isso não é abordado, então fica a cargo das imagens concretizar, né, esses personagens e mostrar como eles são não convencionais, eles são diferentes, enfim. E então o medo é trabalhado dessa forma, né, afirmando através da diferença desses personagens que o medo pode ser enfrentado quando você se une a pessoas que te aceitam, né, e que enfrentam isso contigo, que lutam contigo para que você não tenha vergonha de se expor como você é. Enfim, essa acaba sendo a principal mensagem do livro para mim e por isso a importância dele, né? O fato de que as crianças normalmente ou não se veem representadas na maioria das histórias infantis, ou então elas se veem, mas elas acabam não criando noção de um mundo diferente do delas, né? E é preciso que a gente ensine o respeito, enfim. Boa tarde, Lu. Acabei de ler o Neve. Gostei mesmo. É um belo upgrade de muitas histórias e muitos contos que a gente já viu alguma vez. Fala do medo, que é uma coisa que é inerente a nós, o ser humano, e que todos nós, desde criança, sentimos. Eu acho que a minha neta Anaís, que é uma francesinha loira muito bonitinha de 5 anos, que já tem 120 títulos na sua biblioteca de livros de contos, vai gostar, porque um dos medos que ela tinha realmente é o shampoo. Isso tem muito a ver. Também achei que o acabamento do livro está muito legal, com um belo marcador de páginas que não vai ser usado, porque todo mundo vai querer chegar logo ao fim. E só me resta aqui dar parabéns pro autor, para ti, Lu, e para Circula por esse lançamento e torcendo para que a gente logo esteja comemorando o número 100 dessa coleção. Um abraço. É o nosso mais novo lançamento, o lançamento primeiro do selo infantil da Circula, e ele está à venda lá no nosso site www.livrariacircula.com.br. Vocês encontram esse livro lá e outros livros infantis bem legais. Então esse é o primeiro de uma série de 6, né? O próximo é o Abóbora. Mas eu não vou contar a história para vocês ainda não.